Vamos estudar aqui o artigo 320 do Código Penal, que fala da condescendência criminosa. Então, quando a gente fala em condescendência, a gente lembra lá na conivência, né, na permissividade, né? E diz lá o artigo, ó, deixar o funcionário, né, o funcionário público, evidente, né, por indulgência, de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Bom, em primeiro lugar, que a gente tem que ver aqui é o seguinte, né? Então, funcionário público, deixar, né? Então, há uma omissão, um crime omissivo, né? Ou seja, deixar, quer dizer, permitir não fazer o que deveria ser feito, que a lei manda, né? O funcionário, né? O funcionário público, por indulgência, né? O que quer dizer indulgência, né? Por benevolência, por dó, por pena, por um sentimento até altruísta até, né? Isso é indulgência. De responsabilizar o subordinado. Quando ele fala de responsabilizar o subordinado, significa dizer que entre esse funcionário e aquele que não foi responsabilizado, há uma condição de hierarquia. Então, o agente que praticou o crime aqui é o superior hierárquico do indivíduo que praticou a infração. Então, a gente deve ter essa relação de hierarquia. Se não houver a relação de hierarquia, não há que se falar em crime, né? De responsável subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Que infração é essa, né? Qualquer infração que ele cometeu deveria ser punido e não foi. Esse é um dispositivo, né, que ele vem buscar a moralidade, a responsabilidade do funcionário público nos seus atos administrativos. Né? Então, é uma forma de se obrigar o superior hierárquico a punir o seu subordinado quando pratica uma infração penal, uma infração administrativa. Quando você fala em infração administrativa, é tudo aquilo que a lei estabelece para que ele seja obrigado a fazer ou deixar de fazer. Né? Então, quando a gente fala em infração administrativa, né, ela pode ser uma infração funcional, é o fazer ou deixar de fazer de acordo com o que diz a lei. Ou quando lhe falte competência, ou seja, às vezes, né, no funcionalismo público, nem sempre o chefe ele tem competência para punir o seu subordinado. Né? Geralmente a gente tem ouvidoria, ou a gente tem corregedoria, ou tem uma comissão disciplinar, ou tem uma comissão processante. Cada órgão público tem a sua especificidade no tocante à apuração de infrações administrativas, infração a dever funcional. Né? Então, a maioria deles não tem essa capacidade de punição. Ela não tem a capacidade de punição, não significa que ele deve se omitir. Ele deve encaminhar para aquele que é competente. E que é a segunda parte do artigo, quando ele fala aqui, ó. Onde que está aqui? Ou quando lhe falte competência, não levar ao conhecimento da autoridade competente, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Infração de menor potencial ofensivo, né? Há uma discussão muito grande não, porque eu, na verdade, nunca vi alguém responder por esse artigo aí. Mas, na verdade, o que há, se a gente pensar aqui no bem jurídico tutelado, na tipicidade material, no direito penal como última ratio, a gente vai perceber que esse artigo 320 ele seria inconstitucional. Por que inconstitucional? Porque a gente consegue resolver essas situações aqui, né, na esfera administrativa. É só você punir o superior hierárquico na esfera administrativa e está tudo resolvido. Não precisaria levar à esfera penal para que a gente para tipificar essa infração, né? Não tem cabimento isso, né? Então a gente vai ver não só nesse, mas em outros dispositivos, que o direito penal nos parece, nesse momento, que ele é meio exagerado para a gente utilizar aqui em algumas condutas, né? A gente continua aqui como proteção à moralidade pública, né? A legalidade, a responsabilidade,
da administração pública. O crime só pode ser praticado pelo superior hierárquico, né? O funcionário que está, né, hierarquicamente superior àquele que cometeu a infração funcional, e sujeito passivo, o Estado. O elemento subjetivo do tipo aqui exige dolo específico, né? Porque ele fala por indulgência, né? Se não for por indulgência, o fato é atípico, não, né? Não tipifica esse crime. Não vamos esquecer que se ele não fez isso por indulgência, mas fez isso por, sei lá, relapso, a gente pode ter uma prevaricação, embora a prevaricação tenha um especial fim de agir também, né? Mas, em tese, a gente poderia pensar numa prevaricação. Se ele tomou uma notinha lá do subordinado para não fazer nada, a gente pode ter uma concussão, pode ter uma corrupção passiva, pode ter um outro crime, dependendo da situação que a gente tiver, né? O artigo 321 é outro também, que não teria necessidade de estar penalizado, né? Ou seja, está no Código Penal, que diz respeito à advocacia administrativa, que embora a gente tenha essa advocacia administrativa, não tem nada a ver com advogado, né? Tem com a ideia de advogar e defender, né? O advogar aí tem o sentido de defender, né? Então não tem nada a ver com o advogado. Então diz lá o artigo 321, patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Valendo-se da qualidade de funcionário. Então, patrocinar, o que é patrocinar? Proteger, beneficiar, defender interesse, né? Defender interesse privado, né? Ou seja, de um particular, que não seja da administração pública. E o que é um interesse privado, né? Uma vantagem que alguém pode ter perante a administração pública, qualquer vantagem, né? E essa vantagem pode ser lícita ou ilícita, não faz diferença, né? Porque o parágrafo único aqui, ele diz o seguinte, ó, se o interesse é ilegítimo, aí é um aumentinho de pena aqui, também é uma bobagem, né? Porque continua como infração de menor potencial ofensivo, do mesmo jeito, né? Então, quando ele vem falando se o interesse é ilegítimo, quer dizer que no caput, o interesse pode ser legítimo, pode ser que o particular ele tenha razão, né? Mas não interessa, né? O funcionário público ele não tem que se meter em nada, ele tem que ficar quieto, inerte, né? Não sei de nada, né? É uma coisa meio absurda, né? Porque a gente costuma ver isso e a gente não entende isso como uma infração ou como uma infração funcional ou até como um crime, principalmente, né? Vai imaginar que você peça para um amigo seu que é funcionário da prefeitura interceder não, né? Pedir para o colega dele lá do departamento lá de tributos para expedir uma certidão para você. Eu fiz um requerimento de uma certidão, já faz 10 dias, eu estou com pressa, preciso com uma certa urgência, será que não dá para agilizar isso daí? Aí o seu colega que é funcionário público vai lá, pede para o colega dele, o seu amigo que é funcionário público, pede para o colega funcionário dele expedir a certidão, né? Bom, a gente já está aí com um crime tipificado. Como às vezes vocês pedem para a gente lá na coordenação, vê se esse documento na secretaria lá, que eu preciso apresentar urgente no meu estágio e tal, né? É que a gente não está no serviço público, mas se tivesse um serviço público, essa interferência que nós lá na coordenação fazemos na secretaria para que o seu documento saia rápido em razão da sua necessidade legítima, a gente estaria no crime de advocacia administrativa. Então vejam que na verdade, um certo exagero a gente criminalizar essa conduta. A gente poderia deixar isso aí somente como infração funcional, que acabaria resolvendo, acredito eu, que traria o resultado muito mais hábil, né, muito mais efetivo, né, do que a parte criminal. Eu até defendo que seria mais importante que fosse somente na esfera administrativa, em razão da possibilidade de a administração pública reanalisar a sua conduta,
Não, por que está demorando tanto? Não era para demorar desse jeito, eu tenho que atender a população, né, a sociedade de uma forma muito mais rápida, muito mais pronta, né? A gente tem muito essa ideia do funcionário público, tem um prazo de 15 dias, então ele te entrega no 15º dia. Pô, se tem prazo de 15 dias é o máximo, não significa que você não possa fazer em 2 ou 3, né? Não significa isso. Então, eu acho até que retirar isso da esfera do direito penal, né, considerando o direito penal como última ratio, seria muito mais razoável, né, e muito mais justo, e deixando isso só para a parte administrativa. Okay? O artigo 322, que trata aqui de violência arbitrária, ele foi revogado pela lei que trata dos crimes de abuso de autoridade lá de 1965 e continuou sendo revogado pela atual lei de abuso de autoridade, tá? Então o artigo 322 foi revogado e não está mais em vigor. Maravilha? Grande abraço aí.